Fala pessoal, beleza? Então, seguimos um exercício aí sobre pilares mistos, tá? É um exercício 01 para que a gente consiga, de certa forma, aprender o uso das equações concernentes a esse sistema propriamente dito, tá? Lembrando que estamos trabalhando aqui nesse exercício com compressão simples, tá? Ou seja, é uma carga teoricamente aplicada bem no eixo da peça, tá? Dificilmente isso vai existir na prática, mas assim, por hora entendamos ou aceitamos isso, tá? Bom, são dados do exercício um perfil, peguei um perfil qualquer aqui, W150/18, e na tabela do fornecedor eu extraí algumas informações elementares do cálculo desse perfil: altura total, largura da mesa, espessura da alma, espessura da mesa, inércia em cada direção, XY, módulo de resistência elástico em cada direção, WX, WY, e plástico, ZX, ZY em cada direção, tá? Temos um concreto com FCK de 30 MPa, ok? São 4 barras de 16 milímetros, uma em cada aresta do pilar, tá? Para efeitos de aplicação. Estou trabalhando com um cobrimento de armaduras de 25 milímetros, 2,5 centímetros. Um comprimento lateral destravado, tanto para o eixo X ou o eixo Y, de 300 centímetros, tá? E os lados da seção transversal do concreto, BC-HC, igual 20 por 25 centímetros, tá? A tensão de escoamento do aço que compõe o perfil é 250 MPa. O modo de elasticidade desse aço que compõe o perfil é 210 gigapascais, tá? Eu não preciso falar, né, que nesse caso o aço que nós estamos trabalhando aqui das armaduras é o mesmo lá que a gente usa em concreto armado, é um aço do tipo CA50 e, portanto, o FY desse cara é 500 MPa, tá? Bom, então vamos resolver esse exercício aí e fazer a aplicação dos conceitos, tá? O que eu tenho que tomar como premissa nesse primeiro momento é escolher para qual eixo que eu vou estar analisando essa peça, tá? A gente sabe que no tocante às estruturas metálicas, o eixo X é tomado como sempre sendo aquele eixo de maior inércia. Então o eixo X seria esse eixo aqui, e o eixo Y, por consequência, seria igual a esse outro eixo aqui, tá bem? Então, definidos os eixos de flexão lateral, ou né, flexocompressão, enfim, de giro que a peça vai ter, eu estaria muito bem resguardado, abordando, então, definindo como sendo X e Y aqueles eixos mais coerentemente adotados em função da própria inércia da seção transversal da peça. Vamos começar analisando em torno do eixo X, tá? Então eu vou fazer todo esse exercício aqui tomando como premissa que o nosso eixo é o X, tá? E eu vou determinar que resistência que a peça teria para que ela não sofresse uma flambagem em torno do eixo X quando submetido a um esforço de compressão simples. Bom, a gente sabe que a resistência à compressão axial de pilares mistos, tá? Só para relembrar, o NRD é igual ao Q vezes a um fator ou a uma resistência que a norma chama de NPL-RD. Esse NPL-RD aqui, tá? Ele nada mais é do que aquilo já discutido no vídeo anterior, que é a área do perfil, tensão de escoamento de cálculo do
do aço que compõe o perfil, mais 0,85 vezes a área do concreto vezes o FCD do concreto, mais a área das armaduras vezes a tensão de escoamento de cálculo do aço que compõe as armaduras. Sempre lembrando que são tensões existentes de cálculo, ou seja, elas têm coeficiente de segurança inerente a elas. Tá? Esse nosso amigo aqui, o Q, portanto, ele depende também do material, ou dos materiais que compõem essa seção. Ele depende da esbeltez global, e essa esbeltez global ela vai ser calculada também como produto da área vezes a tensão resistente de cada material, que via de regra é o mesmo que a gente calculou aqui, só que sem os coeficientes de segurança para os materiais que compõem essa seção. Então seria nada mais nada menos que o NPLR sem o D, tá? Porque não teria coeficiente de segurança, dividido pelo valor do NE propriamente dito, tá? Então esse cara aqui e esse cara aqui são iguais, ou seja, é a área vezes a tensão resistente, a área tensão resistente, a área tensão resistente. A diferença é que esse cara aqui ele não tem coeficiente de segurança, não seria então FYD, seria FYK. E esse cara aqui teria. É por isso que esse cara aqui tem o subíndice D, que é design, tudo em estruturas que leva o subíndice D é um valor de cálculo, ou seja, ele é reduzido por um coeficiente de segurança, ou aumentado, dependendo se for solicitação, né? E esse cara aqui seria, então, vamos assim dizer, teria um subíndice K, que seria com valores característicos de tensão resistente. Esse nosso amigo aqui, o valor do NE, como nós já comentamos, ele depende, portanto, também dos materiais. Então ele é ele provém do produto EI equivalente, que nem nós já combinamos anteriormente, dividido pelo K vezes o L ao quadrado, que é dependendo do comprimento lateral destravado e da vinculação propriamente dita da peça, tá? Bom, então retomado esse conceito aqui, que a gente já discutiu no vídeo anterior, então a gente já faz a aplicação prática, tá? Isso daqui então foi só um review do que a gente já viu, tá bem? Então vamos fazer a aplicação propriamente dito, tá? A começar pelo eixo X. Bom, a gente sabe que para calcular o NPL-RD, nós vamos precisar da área tanto do perfil, quanto do concreto, quanto das armaduras. Então vamos iniciar. A área da seção transversal do perfil, a gente já tem, foi extraído do catálogo do fornecedor, que a propósito eu não coloquei aqui, mas deixe-me ver, eu fui lá na tabela do fornecedor e eu identifiquei que a área do perfil W150/18 é igual a 23,40 centímetros quadrados. Isso é tabelado, o fornecedor me dá, tá? Ou da tabela do fornecedor, que tá da tabela do fornecedor do perfil que eu vou usar no meu projeto propriamente dito. Bom, então essa área aqui, 23,40 centímetros quadrados. A área das armaduras, então, partindo da premissa π d ao quadrado sobre 4, que é a área da seção transversal de uma seção circular, partindo da premissa que eu tenho 1,6, ou seja, 16 milímetros, ou 1,6 centímetros de diâmetro ao quadrado, dividido por 4, eu tenho que a área da seção transversal de uma barra é 2 centímetros quadrados. E partindo da premissa que eu tenho 4 barras, então eu teria 8 centímetros quadrados de área de armaduras propriamente dito, tá? Bom, a área do concreto, como que eu vou fazer? A área do concreto acaba se tornando mais simples porque eu tenho uma seção retangular, eu tenho base vezes altura, que seria a área de toda essa parcela aqui do concreto, tá? Subtraído da área do perfil e subtraído das áreas das armaduras que estariam dentro dessa seção. Então o que eu tenho? Eu tenho que a área do concreto seria BC vezes HC, BC vezes HC, menos a área das armaduras,
que seria então menos AS, que eu calculei anteriormente, menos o valor de AA, que seria a área do perfil que eu estaria usando. Então, o que eu teria? Partindo do pressuposto que o BC é 20 e o HC é 25, eu teria então 20 vezes 25, que seria 500 centímetros quadrados, tá? Essa parcela aqui, 500 centímetros quadrados, menos 8 centímetros quadrados das armaduras, que eu calculei anteriormente, menos 23,40 centímetros quadrados, e isto me daria uma área da seção transversal do concreto de 468,60 centímetros quadrados. Tá? Bom, então o que acontece? Tendo as áreas, eu consigo calcular já a primeira variável, a primeira problemática da definição da resistência à compressão axial dos perfis mistos. Tá? Então, o que eu teria? O NPLRD seria igual a área do perfil, a área do perfil 23,40 centímetros quadrados, vezes a tensão resistente do aço que compõe esse perfil. Foi dado no enunciado do nosso problema, que era 250 MPa, ou seja, 25 kN por centímetro quadrado. Que mais? Mais a área do concreto, vezes a tensão resistente do concreto, vezes 0,85. Então seria mais 0,85 vezes a área do concreto propriamente dito, que é 468,6 centímetros quadrados, 468,60 centímetros quadrados, vezes o FCD, né? A propósito, aqui é FCD, aqui é FYD, então faltou eu fazer a divisão pelo coeficiente de segurança, que é 1,10. Então aqui o FCD seria FCK sobre 1,4, então 3 kN por centímetro quadrado, dividido por 1,4, que é o coeficiente de segurança estabelecido pela nossa amiga NBR 6118. Mais a área das armaduras que compõe esse perfil, 8 centímetros quadrados, vezes a tensão resistente do aço que compõe essas armaduras, é um aço CA50, então 50 kN por centímetro quadrado, dividido pelo 1,15, que é o que a nossa amiga NBR 6118 estabelece. Esse valor, deixe-me ver se eu fiz esse cálculo, eu estimo que eu não tenha feito esse cálculo, mas vamos fazer. Vocês vão fazendo aí junto comigo, tá? Então vamos juntos aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, 23,4, 25 kN/cm² vezes 1,10 divide 0,85, 468,6 vezes 3 vezes 1,4 divide mais 8, 50 vezes 1,15 divide. Soma essas três parcelas, eu tenho, portanto, que o NPLRD é igual a 1733,16 kN. É uma boa resistência, né? O perfil misto, então, ele vai acabar entrando em edifícios muito altos, tá bem? Então, fechou. Então, essa primeira parcela da equação aqui, nós já calculamos e já temos conhecimento de quanto que ela vale. Bom, o que nós temos que definir aqui é qual é o fator de redução associado ao comprimento lateral destravado desse pilar, ou seja, o parâmetro associado à esbeltez global, fator de redução atrelado à esbeltez global desse perfil. Então, vamos partir com tudo para ele, o nosso cálculo do coeficiente Q, propriamente dito, tá? Conforme estabelecido pela 8800. A gente sabe que esse cara aqui
ele depende da esbeltez global, que a esbeltez global depende do NPLR dividido pelo valor do NE, tá? E em função dessa esbeltez global aqui, a gente consegue calcular, propriamente dito, o meu fator Q, porque lembrando, né, vou voltar na análise anterior ali, lembrando que a minha esbeltez, ela define o valor do Q a ser usado na minha estrutura, tá? Isso provém lá da mesma equação que a gente usava para calcular os perfis simples, tá? Sem ser estrutura mista propriamente dita. Voltando ao nosso problema. Bom, esse cara aqui, tá? O NPLR, a gente já consegue calcular porque ele é idêntico ao NPLR, só que sem os coeficientes de segurança propriamente dito aplicados. Então vamos partir para ele. NPLR será igual a 23,40 centímetros quadrados vezes 25 kN por centímetro quadrado, mais 0,85, que é o coeficiente associado à longa duração do concreto, né, os efeitos de longa duração, 468,60 centímetros quadrados, vezes 3 kN por centímetro quadrado, tá? Temos aí mais uma parcela relativa às armaduras, 8 centímetros quadrados vezes 50 kN por centímetro quadrado, tá? Só vou abrir um parênteses aqui, enfim, abrir parênteses em vídeos dessa natureza acaba se tornando um desafio, mas enfim. Essa parcela aqui, tem alguns projetistas que não admitem, tá? Essa parcela relativa às armaduras aqui. As armaduras, elas acabam sendo a menor parcela que compõe essa seção, então muitas vezes acaba se usando armadura mínima, tá? Até mesmo para facilitar a montagem desse perfil, porque eu tenho elementos que chegam, né, das vigas em que elas vão ter que se ligar ao pilar metálico propriamente dito. Então a gente, via de regra, acaba usando aqui a armadura mínima estabelecida pela 618, até mesmo para facilitar a montagem dessa estrutura e a execução, de tal feito que as armaduras elas passariam a ser negligenciadas nesse cálculo, tá? Seria uma gordura a mais que se admitiria. Reforço, isso é uma corrente de projeto, tá, gente? Isso não está escrito em livro nenhum. Há alguns projetistas que optam por trabalhar com armadura mínima para facilitar a montagem, tá? Mas isso é de projetista para projetista. O que eu estou trazendo aqui para vocês é uma explicação mais teórica, propriamente dito, da aplicação dessas equações. Bom, eu estimo que durante essa minha explicação alguns de vocês já tenham calculado isso daqui, já estão com a calculadora junto comigo, e esse valor aqui deu, portanto, 2179,93 kN, tá? Confere aí e vê se está tudo certo. Se não tiver, desliga o computador. Brincadeiras à parte, seguimos, tá? Bom, esse cara aqui, então ele já foi calculado, tá? Então é um dos parâmetros que eu preciso ter para calcular o lambda, que é a esbeltez global. Então esse cara aqui a gente já tem que ele vale 2179,93 kN. Agora o que me falta é o valor do NE, propriamente dito, a carga crítica de flambagem, carga crítica de Euler, o que for, tá? Bom, esse cara aqui, tá? O NE, como a gente já discutiu, ele depende de uma rigidez equivalente, dividido por K vezes o comprimento destravado ao quadrado. Esse cara aqui depende de uma rigidez equivalente, tá? E essa rigidez equivalente aqui, ela depende então, dos três materiais que compõem a seção, tá? Tô falando aqui do aço, do perfil, do concreto e da armadura propriamente dito,
tá? Vamos começar por partes. Então, essa rigidez equivalente aqui, o EI-EQ, ele vai ser igual ao produto de cada material que compõe a seção. Então, módulo de elasticidade do perfil vezes a inércia do perfil em torno do eixo que eu estou querendo calcular. Óbvio, o módulo de elasticidade ele é constitutivo do material, não tem nada a ver com geometria, então ele não depende do eixo, por óbvio. Então, a inércia em torno do x, porque o que me interessa é o eixo x que eu estou calculando desde o princípio. Mas, que nem nós comentamos no vídeo em que a explicação dessas equações foram feitas, a não linearidade física do concreto me remete ao uso de um coeficiente aqui que é 0,60 multiplicado pela módulo de elasticidade reduzido do concreto, tá? Vezes a inércia do concreto em torno do eixo x, mais o módulo de elasticidade do aço que compõe o perfil, vezes a inércia das armaduras das armaduras, tá? E a inércia das armaduras em torno do eixo x. Então, perfil, concreto, armaduras. Vamos fazer aqui uma simplificação, tá? Por mais que não vamos fazer simplificação nenhuma, porque esse valor do módulo de elasticidade aqui, pela NBR 6118, é 200 gigapascal ou 200.000 megapascal. Esse módulo de elasticidade aqui, isso não é um dado do problema, tá, gente? A gente usa valores estabelecidos já pela própria norma, tá? O módulo de elasticidade do aço que compõe o perfil, a gente adota 210 gigapascal ou 210.000 MPa. O módulo de elasticidade do concreto a gente precisa calcular. Esse cara aqui é tomado como sendo igual, o módulo de elasticidade reduzido do concreto é tomado como sendo igual ao módulo de elasticidade propriamente dito do concreto, 1 mais o coeficiente relativo à fluência, mais uma relação de cargas aqui, que eu já expliquei no vídeo anterior, que pode ser tomado como sendo igual a 0,60 essa relação. Esse coeficiente de fluência aqui, a 618, permite que nós venhamos a adotar 2,5. O módulo de elasticidade do concreto aqui, a gente calcula como sendo igual a 5.600 vezes raiz do FCK, no caso seria 30 MPa, elevado a 1,5 raiz, dividido por 1 mais 2,5 vezes 0,60, tá? Então, esse valor me daria vamos fazer junto aqui. Então, vamos lá. Tá pegando a nossa amiga calculadora aí. 30, vamos apagar o cálculo anterior. 30 na ponto 5 elevado. 5.600 vezes, tá? Então, 2.5.6 vezes 1 mais divide. Então, isso nos daria 12.268.98 MPa, tá? Também conhecido como 122.8 kN por centímetro quadrado. Não podemos esquecer aqui de ter convergência depois com as unidades em que nós vamos trabalhar, tá? O módulo de elasticidade sempre em kN por centímetro quadrado e a inércia em centímetro na quarta, tá? Para ficar, então, coerente o nosso cálculo, né? Nós não podemos aí ter incoerência. Bom, no caso da inércia da seção transversal do perfil em torno do eixo X, eu já tenho, porque ela foi extraída do catálogo do fabricante propriamente dito, tá? No caso da inércia das armaduras, eu não tenho, eu preciso calcular a inércia dessas armaduras, tá? Então, a inércia das armaduras seria tomada igual a formuleta para cálculo da inércia, tá? É π vezes r na quarta, o raio na quarta, deixa eu apagar aqui,
raio na quarta, dividido por 4 mais a área vezes da barra, né, vezes a distância dela em relação ao eixo de referência que eu quero ao quadrado. Esse valor de D aqui, tá, seria, portanto, a distância ao eixo da armadura, tá, ao eixo de referência no qual eu quero saber a inércia, tá? O nosso bom e velho teorema de Steiner, tá? Quem não lembra, por favor, aproveita que está na internet aí e já procura, tá? Então, tomando como premissa o teorema de Steiner, que é, na realidade, um problema de resistência dos materiais, e não necessariamente de estruturas metálicas, tá? A inércia das armaduras em torno do eixo seria tomado por meio dessa equação, tá? Lembrando que isso daqui é a inércia de uma barra, tá? Nós temos 4 barras, então ao final desse cálculo aqui, nós vamos multiplicar por 4. Bom, então o que vai acontecer? Esse valor, então, vai ser π vezes 0,8, já trabalhando em centímetros, tá? Na quarta, dividido por 4, mais a área da seção transversal do aço, da armadura, diâmetro de 16 milímetros, então a área é 2 centímetros quadrados, tá? Vezes a distância D, que nós temos que calcular aqui, tá? Galera, o que a gente não pode esquecer? Que esse D aqui não tem nada a ver com esse D aqui, tá? Esse D aqui é a altura total do perfil. Eu não sei porque que eu chamei de D aqui, poderia chamar de X, K, o que for, tá? Só peço que tomem cuidado aqui para não misturar isso daqui que não tem nada a ver com isso daqui, tá? Isso aqui eu chamei de D pelo fato de ser distância. Bom, esse valor de D aqui, tá? Quanto que ele vai valer? Vai ser a altura total do perfil sobre 2, então HC sobre 2, menos a espessura de cobrimento da armadura, tá? Que seria então o valor de C, menos, vamos botar um estribinho de, sei lá, de 5 milímetros aí, tá? Então o diâmetro do estribo, menos a metade do diâmetro da armadura principal. Então, diâmetro sobre 2. Esse seria o valor do D, propriamente dito. Vamos chamar de D', para não dar confusão, tá? Seria o valor de D', propriamente dito. Vamos calcular quanto é que fica esse cara. Então, HC é 25 centímetros. Então, 25 centímetros sobre 2, menos a espessura de cobrimento das armaduras. Que vale, se não me falha a memória, 2,5. Então, menos 2,5 centímetros. Menos o diâmetro do estribo. Vamos usar aí um estribo de 5 milímetros, tá? Que seja. Então, 0,5 centímetros. Menos o diâmetro da armadura principal sobre 2, estamos falando de 1,6 sobre 2. De tal feita que esse valor aqui de D vai ser igual, vamos fazer juntos, tá? Vai ser igual a, então, 25 sobre 2, 12,5, 2,5 menos, 0,5 menos, 1,6 sobre 2 menos, tá? Então, estamos falando que esse valor aqui é 8,70 centímetros, essa distância aqui, tá bem? Então, voltamos lá para o nosso cálculo do nosso amigo Steiner. Então, que nós já calculamos aqui, π é r na quarta sobre 4, mais a área da armadura 2 centímetros quadrados, mais o valor do D, que nós acabamos de calcular, que é 8,70 centímetros ao quadrado. Isso vai me dar a inércia de uma armadura. Então vamos calcular juntos aí quanto que vai ficar. 8,7 ao quadrado vezes 2, 0,8 na quarta, 3,14 vezes 4. Opa, deixa eu voltar aqui. 0,8 na quarta, 3,14 vezes por 4 divide, soma a segunda parcela. Nós estamos falando aqui que a inércia de uma barra seria 151,70 centímetros na quarta. Como nós temos 4 barras, então vezes 4, isso vai me dar 606,80 centímetros na quarta.
Então essa daqui seria a parcela relativa às armaduras, tá? Então, para a gente já ir eliminando os nossos problemas aqui, eu teria uma parcela relativa ao módulo de elasticidade do aço que compõe o perfil que eu já tenho, a inércia do perfil propriamente dita que eu já tenho em torno do eixo X, o módulo de elasticidade reduzido do concreto que eu já tenho, a inércia do concreto que eu ainda não possuo, que eu vou calcular, o módulo de elasticidade do aço que compõe as armaduras, que eu já tenho, é normativo, a inércia das armaduras em torno do eixo de flexão que me interessa, que no caso é o X, que eu já tenho, de tal feita que a única variável que me falta para que eu consiga calcular a carga crítica de Euler e, portanto, definir a esbeltez do global do perfil e, consequentemente, o meu fator Q, porque lembrando que esse fator Q, ele, voltando no lance anterior, o fator Q, ele está associado à esbeltez global, que depende da área vezes a tensão resistente de cada material, carga crítica de flambagem, que vai me dar a esbeltez global, e essa esbeltez global, portanto, me define o fator Q, que é justamente o fator que eu preciso para definir a susceptibilidade de instabilidade global do perfil, né? E, portanto, definir qual é a capacidade de carga resistiva que ele vai ter de fato. Bom, então, retomando, tenho tudo exceto a inércia do concreto. Ora, partindo da premissa que eu tenho a inércia do perfil, eu tenho a inércia das armaduras, o que eu posso fazer? Eu posso calcular a inércia dessa seção retangular aqui, em torno desse eixo, que seria seção retangular, como vocês sabem, né? Então, tem uma seção, base e altura, teoria básica de resistência dos materiais, me diz que eu tenho base, altura ao cubo sobre 12. Então, o que eu posso fazer? Eu posso definir o cálculo dessa seção retangular e tirar a inércia da parcela relativa ao perfil e da parcela relativa às armaduras. Então, bem dizendo, a minha inércia do concreto seria base, altura ao cubo sobre 12, menos a inércia das armaduras, menos a inércia do perfil. E aí eu consigo resolver rapidamente esse problema. Então, voltando à inércia então, do nosso querido e saudoso concreto, né, vai ser igual a base altura ao cubo sobre 12, né, lembrando que a base nós já temos esse valor, né, o valor de BC é 20, HC 25. Então, voltando, 20 vezes 25 ao cubo sobre 12, isso vai me dar um valor igual, vamos fazer junto aqui, 25 ao cubo, 20 vezes 12 divide, 26.041,6 centímetros na quarta. E aí agora eu vou retirar a inércia das armaduras, propriamente dito, que é 606,80 centímetros na quarta, e eu vou retirar a inércia do perfil, propriamente dito, que eu já retirei da tabela do fornecedor, que é 939 centímetros na quarta. Então, 939 centímetros na quarta. Isto vai me dar um valor final de, vamos juntos, 26.041,6, 606,8 menos 939 menos, então 24.495,8 centímetros na quarta. Então a rigidez equivalente que eu tenho será igual a, vamos fazer aqui embaixo, a rigidez equivalente que eu terei será igual a, né, o EI equivalente em torno do eixo X, vou calcular aqui, será igual a, então, 210 gigapascal ou 210.000 megapascal ou 21.000 kN por centímetro quadrado, vezes a inércia do perfil,
939 centímetros na quarta, mais 0,60 vezes o módulo de elasticidade do concreto que eu calculei anteriormente, 122 ou 1226,8 kN por centímetro quadrado, vezes a inércia do concreto, que já calculei anteriormente, 24.495,8 centímetros na quarta, mais inércia ou módulo de elasticidade das barras, que é 20.000 kN por centímetro quadrado, vezes a inércia dessas armaduras, então 606,80 centímetros na quarta. E voilà, a resistência, a rigidez equivalente pode ser tomada como sendo igual a 21.000 vezes 939, que é o produto do EI do perfil, mais 0,6 vezes 12, ou 1.226,8 vezes 24.495,8 vezes 20.606,8 vezes. Vai dar um valor bem grande, tá, gente? É isso aí mesmo, que é o produto EI, tá? Então é 49.008 milhões, né? 868 kN centímetro quadrado. Um valor bem grande. Então, já colocando direto na nossa equação aqui relativo ao valor do NE, como é que vai ficar, tá? Então, o nosso valor do NE vai ser igual a π quadrado vezes o valor que nós calculamos anteriormente aqui, 49885,868 kN vezes centímetro quadrado, que é a rigidez, o produto do módulo vezes a inércia, dividido pelo valor de K vezes L. Lá no princípio do nosso cálculo, o nosso comprimento de flambagem, nós definimos que era 300, independente da direção, tá? Por simplificação, 3 metros de pé direito. Então aqui vai ficar, vamos colocar rotulado nos dois extremos, então 1 vezes 300 centímetros ao quadrado, isso aqui elevado ao quadrado. Como é que vai ficar essa brincadeira? 3,14 vezes 300 ao quadrado divide. Então nós temos que o nosso valor do NE é 1.740,46 kN, de tal feita que a minha esbeltez global vai ser o valor, a relação do NPL-R, que eu já calculei anteriormente, que vale 2179,93, lembrem que eu fiz aqui embaixo, dividido pelo valor do NE, que eu acabo de calcular em torno do eixo X. Então essa minha relação vai ser 2179,93 dividido pelo valor do NE propriamente dito, que eu acabei de calcular, que ele vale 1740,46. Isso daqui a gente vai tirar uma raizinha. Então nós teremos aí, vamos fazer aqui 2179,93. 1740,46 divide, 0,5 eleva, que é a raiz. Isso daqui vai dar 1,11. É isso aí, né? 1,11. 1,11 é menor do que 1,5. Logo, o meu fator aqui é 0,658 lambda 0 ao quadrado. Então, o meu fator aqui é 0,658 1,11 ao quadrado. Então, vamos fazer aqui quanto que vai ficar esse valor. 1,11 ao quadrado, 0,658 eleva. Opa, fiz uma coisa lá. 0,658 aqui, 1,11 ao quadrado eleva.
das aproximadamente 0,60 de fator que é um valorzinho médio, vamos assim dizer, tá? Bom, então temos tudo que nós precisamos. Voltando ali no princípio, a minha resistência vai ser igual, então, NRD igual a 0,60 vezes o valor do NPLR, que eu já calculei que ele vale 17,3316. Então, 17,33,16 kN, de tal feita que 17,33,16 vezes que o valor do meu MRD, a minha resistência, poderia ser tomado igual a 1034,8 kN. Essa seria, portanto, a resistência final da minha peça, tá? Se não foi perdido nenhuma conta ao longo desse processo aí, esse seria o valor final que deveríamos tomar, tá? Isso aqui em torno do eixo X, tá? Então a gente precisaria calcular aí em torno do eixo Y. O que mudaria em torno do eixo Y, tá? Bem dizendo, praticamente metade do nosso problema, tá? Essa primeira parte aqui, relativa ao produto da área vezes a tensão resistente de cada material, não iria mudar, porque isso daqui não depende do eixo, tá? O que de fato iria mudar seria o meu valor do Q, tá? Do parâmetro associado à instabilidade global, porque esse parâmetro, como a gente bem sabe, depende da rigidez, e a rigidez depende da inércia, e a inércia depende do eixo, tá? Assim como o comprimento de flambagem. Nesse caso, o meu comprimento é igual para cada eixo, e esse fator não faria muita diferença, vamos assim dizer, em torno do outro eixo, tá? Mas pelo fato da inércia ser diferente, nós teríamos que recalcular esse fator e definir qual seria a capacidade de carga, a compressão axial do pilar em torno do outro eixo, tá? Bom, em torno do outro eixo, aí, então fica como, vamos assim dizer, tema de casa, tá? E eu entendo que por meio desse raciocínio que a gente desenvolveu, vocês conseguem aí fazer essas aplicações em casa e, de certa forma, entender o princípio do cálculo das estruturas mistas. Tá, galera? Um abraço e até o